Professor Jaime Zorzi, e o nosso tema deste vídeo é como o nosso cérebro funciona para aprender a ler. Será esse processo simples, que envolve memorização, conseguir identificar a mesma palavra em diferentes momentos do texto, ou vai muito além? É claro que vai muito além, por isso que nós vamos falar em via fonológica, em via lexical, falaremos em processamento fonológico, e essa é a temática para a qual eu convido vocês a me acompanhar. O que é ler? Na verdade, a primeira pergunta que devemos fazer é: que definição vamos dar para ler? Então, ler é a busca de compreensão, é a busca de sentido no texto escrito. Porém, esse sentido pode não ser direto, de olharmos uma palavra e ele já vir de imediato, principalmente nas etapas mais iniciais do processo de alfabetização. Na realidade, nós temos diferentes categorias de palavras. Nós temos palavras que já são conhecidas, já as vimos muitas vezes, já formamos memórias dessas palavras, o que nos permite um reconhecimento mais imediato. E isso desde muito pequenos, a gente vê crianças pequenas reconhecendo logomarcas, reconhecendo nomes de pessoas, que nós vamos chamar de leitura logográfica. A criança acaba conhecendo um conjunto de palavras, né, por memorização, mas sem compreender o papel das letras, que as letras têm valores sonoros, que esses valores se repetem em diferentes palavras. E nós temos, por outro lado, as novas palavras. Então, para que eu possa ler uma nova palavra, é uma palavra que eu nunca vi, que ninguém nunca me disse o que está escrito, como é que eu vou fazer? Que recurso que eu vou usar para poder fazer a leitura dessa palavra e ter acesso ao significado? Daí nós temos que pensar nos processos que estão envolvidos na decodificação leitora, que é esse momento no qual nós identificamos, nós reconhecemos uma palavra. Isso envolve consciência fonológica, memória fonológica, nomeação rápida, associação grafema, fonema. Então, nós temos que pensar no desenvolvimento de um conjunto de habilidades. Da criança ser capaz de, no ato de leitura, buscar o sentido, mas para que esse sentido seja acessível, ela tem que aprender a decodificar. Então, ela tem que buscar o significante. Então, vamos agora explorar um pouquinho mais essas ideias de significado e de significante. Portanto, eu vou compartilhar slides com vocês, um pouco de slides, para a gente poder aprofundar essa noção. Para podermos trabalhar a ideia de significado, significante, nada melhor do que uma ilustração. Então, vamos imaginar que a nossa menina está ouvindo ou lendo a palavra cavalo. O que será que pode se passar na cabeça dela? Caso ela esteja ligada no sentido, nas associações que a palavra provoca na mente, a criança poderá pensar, por exemplo, em algum cavalo em particular, poderá pensar numa história sobre o cavalo e o burro que ela acabou de ler ou de ouvir. Ela pode pensar sobre experiências de vida com o cavalo, se ela gosta, não gosta, se tem medo, não tem medo, onde ela conheceu os cavalos, o que ela fez. Isso tudo diz respeito aos sentidos, aos significados que o estímulo carrega. Isto é, o significado. Porém, por outro lado, nós podemos ter a criança parando para pensar sobre a estrutura sonora da palavra e descobrir, por exemplo, que em cavalo nós temos a sílaba K, Vá, Lo, as sílabas K, Vá, Lo, três sílabas. Ela pode começar a prestar atenção nos sons que estão da palavra cavalo. Cavalo tem A, tem V, tem A, tem U, tem O. Ela pode começar a pensar em palavras que começam com K, além do cavalo. Cabeça, carinho, carro. Ela pode pensar em palavras que terminam com o mesmo som. Cavalo, estalo, calo, galo. Nesse caso, nossa criança estará pensando na estrutura sonora, nos componentes sonoros da palavra. Ela estará com foco no significante.
Então, o que é que significa o significado e o significante para nós? E quando nós estamos alfabetizando uma criança, nós temos que dar foco no significado e no significante. No momento, a gente dirige a atenção da criança para o significado, para as ideias, para o sentido do texto e tal. E no outro momento, nós temos que dirigir a atenção dela para a estrutura sonora da palavra, porque esse é um conhecimento essencial para que ela possa decodificar, de um lado, fazer as leituras, e codificar também, pensar como que ela vai escrever uma palavra? Aí nós temos a consciência fonológica. Então, quando nós falamos em consciência fonológica, é essa capacidade da criança de pensar na estrutura sonora da palavra, da palavra, das palavras, né? Pensar assim, mesmo os sons que se repetem no começo, no meio, no fim, quais são os sons que estão dentro das palavras, isso são amostras ou exemplos do que é chamado de consciência fonológica. E por que que é importante? Quando a gente fala em consciência fonológica, memória fonológica, dimensão rápida, associação fonema-grafema, vamos ver aqui essa cena e imaginar uma criança que está lendo Girafa pela primeira vez. Está em fase inicial de leitura, de começar a ler, princípio de etapa alfabética, já começou a ensaiar leituras de livros, ainda não é fluente e tal, então pode encontrar a todo momento palavras novas. Aliás, é o que acontece. Quanto mais iniciante a criança, mais as palavras se apresentam como novas, embora a criança possa conhecer muitas delas na oralidade, não reconhece na escrita, não conhece aquele padrão de escrita. Como proceder para fazer a leitura? Alguém pode dizer, mas vai pelas figuras, vai pelas imagens. O livro, seu livro é ilustrado, vê lá com a imagem e adivinha a palavra. Eu diria, leitura não é adivinhação. Adivinhação, leitura é leitura. Leitura implica uma leitura alfabética, verdadeiramente alfabética, implica corpo a corpo, letra, som. Saber lidar com esse material, ter essa competência, de modo que a criança começar a observar as letras, a primeira coisa que ela tem que fazer é saber dividir uma palavra em sílabas. Se ela não souber dividir palavra em sílabas, dificilmente haverá leitura, porque ela vai ter que dividir em gi, irá e fá. Dividindo essa palavra, ela ataca a palavra pela letra inicial. A letra é G, que só vai ter J. Depois vem o I, letra I. É claro que ela não leu J, I, mas ela leu G. Ela falou J, I, bem rápido, ou seja, de uma forma sintetizada, unida. Aí vem o R virou o R, o A virou o A, e forma a sílaba Ra. Então a criança leu Gi, ele A, agora vem o Fá, vem o F, letra F, e o A, letra A, formou o Fá. Muito bem, só que a hora que a criança chegou no Fá, ela tem que estar retendo, ela tem que ser capaz de ter retido o Gi e o Rá. E isso implica a memória de trabalho, a memória operacional, para daí poder fazer a síntese. Girafa. Fazendo a síntese, chega a uma palavra, e essa palavra pode ou não ter sentido para a criança. Ela pode ou não conhecer aquela palavra. Mesmo que ela não conheça, ela fez a leitura, ela decodificou. E se ela não conhece, tem que ir atrás do sentido, do significado. Mas o importante aqui é a gente imaginar qual foi o trabalho, qual foi o processo mental. Aí a gente vê um exemplo bastante claro, ilustrado, do uso da rota fonológica, que é a rota mais ou a via mais usada pelas crianças, principalmente nas etapas iniciais da alfabetização, até que ela, com práticas leitoras sucessivas, vai formando um repertório cada vez maior lexical e vai permitindo ganhar cada vez mais também fluência leitora. Nossa menina reencontra a palavra girafa em outros textos, ou seja, ela acaba se familiarizando com a palavra girafa e tendo a oportunidade de criar uma representação ortográfica, ou seja, essa palavra vai para a memória dessa criança, porque é uma área que conserva a forma das palavras, né, que retém a forma das palavras. Ou seja, nesse caso, a criança já pode ir diretamente ao significado, porque o reconhecimento da palavra já ativa o significado direto, não precisou todo aquele trabalho de conversão fonema-grafema. Agora, muita atenção, essa capacidade cada vez maior de reter palavras depende de prática leitora, e a prática leitora, para ter sucesso e para a criança se encantar com a leitura, ela tem que se sentir capaz, e para se sentir capaz, ela tem que aprender a decodificar. Caso contrário, ela trava a todo momento. A criança perde interesse. A gente tem observado crianças que não têm essa habilidade
de rota fonológica, elas perdem interesse pela leitura, elas ficam tentando adivinhar, e como a adivinhação normalmente distorce o sentido, pronto, essas crianças perdem o interesse pela leitura, que não é o que nós queremos. Nós queremos uma criança cada vez mais competente e interessada na leitura dos mais variados gêneros, para que realmente o letramento possa crescer, possa se ampliar cada vez mais, possa se consolidar. Muito bem, aqui nós estamos falando da rota lexical, né? Então a criança vai memorizando palavras, vai criando representações ortográficas, e isso permite o quê? O reconhecimento rápido. E o reconhecimento rápido, quando ele é extenso, permite a fluência. Aqui nós temos uma representação para especificar um pouquinho mais o funcionamento cerebral da leitura, as três áreas envolvidas. Uma área frontal, né, chamada região de Broca, uma área parieto-temporal, que é região de Wernicke, e uma área temporo-occipital, que é a área da forma das palavras, que é onde formam as representações mentais das palavras. Então, aqui, nesse esqueminha, nós podemos imaginar a chegada do estímulo gráfico, do estímulo escrita. Ele chega, a entrada é a região primária do lobo occipital e vai ativar o circuito temporo-occipital ou o circuito temporoparietal, dependendo das características da palavra. Uma palavra não conhecida tenderá a ativar o circuito temporoparietal. Uma palavra conhecida tenderá a ativar o circuito temporo-occipital, ou seja, a rota lexical. Agora, quando nós alfabetizamos uma criança, na realidade, nós estamos desenvolvendo essa competência que é a via fonológica, na medida que a criança ganha habilidades de correspondência, letra, som e velocidade nessa identificação, nessa correspondência, letra, som. Então, aí nós temos um funcionamento, e é claro que, uma vez reconhecida a palavra, são ativados os circuitos que levam à compreensão, à atribuição do sentido. Então, o significante tem que ser reconhecido para que ele possa provocar a busca do sentido, ou de uma maneira imediata, como é o caso da rota lexical, ou de uma maneira indireta, quando tem que fazer a conversão fonema a grafema. Só para que a gente possa exemplificar um pouquinho e sentirmos no nosso processo de leitura o que seria a rota fonológica e a rota lexical. Então, eu vou projetar algumas palavras e convido vocês a tentarem ler o mais rápido possível. Caso vocês leiam de imediato a palavra como se fosse uma palavra inteira, sem precisarem ir sílaba por sílaba, obviamente vocês usaram a rota lexical. Caso contrário, tenham necessidade de segmentar a palavra, ler sílaba por sílaba, embora possam fazer isso muito rapidamente, porque vocês têm uma velocidade de nomeação rápida, já bem desenvolvida, estarão usando a rota fonológica. O bom leitor, ele ativa as rotas de acordo com a necessidade. Numa mesma palavra, ele pode ter uma parte conhecida, uma parte desconhecida, ele pode ativar. Então, para que a gente desenvolva bons leitores, nós temos que trabalhar as duas vias de leitura. Vamos lá. Leiam a primeira palavra. Muito bem. Etilacrilato. Eu tenho quase certeza que vocês tiveram que ler devagarinho, sílaba por sílaba. Fluvoxamina, a mesma coisa. Agora, aqui não, impreterivelmente, já veio de imediato a palavra. Por quê? Porque é uma palavra mais familiar, mais conhecida, já está no nosso domínio lexical representada, então a leitura se faz de uma maneira direta. Anticonstitucionalidade, a mesma coisa. Agora, vejam vocês aqui a importância da palavra, por exemplo, etilacrilato, a importância de saber segmentar uma palavra em sílabas. Se vocês não soubessem segmentar palavras em sílabas, vocês não conseguiriam ler de uma forma adequada esta palavra. Né? Se vocês tivessem a ideia de que ler duas letras, vocês teriam lido eti e o acrilato. Ou seja, teriam distorcido a palavra. Então, vocês têm que saber que tem sílaba de uma letra só, sílaba de duas, sílaba de três, sílaba de quatro. E se não souber fazer o corte, não tem leitura. Não tem leitura. Ou a leitura fica aquele processo distorcido, deficitário. E a criança que não tem muito bem a rota fonológica estabelecida se torna um grande adivinhador. Quando a gente conhece crianças ou recebe crianças que vêm com a queixa, e interpreta mal o texto, não consegue compreender o que leu tal, muitas vezes o problema não está na compreensão, muitas vezes o problema está na decodificação. A criança é lenta para ler,
ela é hesitante, ela troca palavras, ou seja, ela não consegue construir aquela representação mental de significado e manter. O esforço que ela faz de decodificação é tão grande, tão infrutífero às vezes, que acaba detonando a compreensão. Então, muito cuidado com o estabelecimento adequado dessas vias de leitura. Muito bem. Vamos imaginar agora a nossa criança escrevendo. Nosso menino pensou nesse bicho aqui. Esse bicho tem um nome. O nome dele é jacaré. Jacaré. Ora, se ela nunca escreveu, nosso menino nunca escreveu jacaré, como é que vai fazer? Vai perguntar para alguém? Como é que eu escrevo? É J de João, A de amor, C de casa. Não, se souber corresponder fonema a grafema, está fatura liquidada, digamos assim. Não é? Então a criança vai J, letra J, A, letra A, K, letra C, K, letra C, a, letra A, R, letra R, som R, letra R, E, som E, letra E, pronto. A criança pode escrever jacaré. Se ela tivesse escrito jacaré com K, também estaria, do ponto de vista alfabético, bem representado. Aí é uma questão de ortografia. Compreender que, às vezes, uma letra pode ter mais do que um som, o som pode ter mais do que uma letra. Isso aí já é assim, digamos assim, o aprimoramento dessas habilidades a partir do nível alfabético. Nossa, eu queria, mas vejam vocês, o recurso que ela usou foi um recurso alfabético, fonológico. Ela usou uma via fonológica. Pensa pelo som, vai buscar a letra. Ou seja, que som que tem, que letra que escreve. E agora, nosso menino já escreveu jacaré várias vezes. Será que vai ter que repetir esse processo? Não, ele já pode ter a representação ortográfica da palavra naquele léxico mental, né, no léxico de representação da imagem das palavras, e já estar mais automatizado, escrever jacaré de uma maneira, digamos assim, mais automática. Então, aí está o jacaré presente. Então, isso já é uma escrita de nível ortográfico, que já faz uso da rota ou do conhecimento lexical da criança. Então, para finalizar nossa conversa, vamos pensar de uma maneira esquemática num procedimento de decodificação, que é a identificação das palavras, que depende dessas habilidades básicas, consciência fonológica, memória fonológica, nomeação rápida, correspondência fonema-grafema, isso é básico, né, na decodificação. Essa decodificação, quanto mais se consolida, mais permite fluência, porque na medida que ela se consolida em atos de leitura, a criança vai ganhando a expansão do seu léxico escrito, do seu léxico visual, né, de forma de palavras. Isso vai melhorando a questão da fluência e a fluência melhorando a compreensão leitora. Esse é o esquema que nós vamos ver acontecer. Reforçando a ideia de que ler é um ato de compreensão. Um ato de compreensão que requer um momento de decodificação e que requer fluência. Requer que a criança, que o leitor, desenvolva uma habilidade, que sua leitura tenha esse desenrolar harmônico, não truncado, não parado, não hesitante, ou que tenha o mínimo, para que haja fluência. Então, fluência implica precisão na leitura, implica velocidade, uma facilidade de ler de uma forma mais veloz, implica saber usar a prosódia adequada para garantir uma compreensão. Se esses processos básicos estão comprometidos, a compreensão também estará comprometida. Há uma ligação muito forte entre processos de decodificação e de compreensão leitora. Para que a gente possa finalizar aqui nossa conversa, o que é importante nós trabalharmos nas situações de ensino da leitura? Trabalharmos essas habilidades fundamentais para a decodificação. Consciência fonológica, nomeação rápida, memória fonológica, correspondência fonema-grafema, conhecimento das letras, mas trabalhar assim, ocasionalmente, deixar para que a criança descubra por conta própria algum dia, no seu ritmo, não. Essas questões têm que ser apresentadas para as crianças de uma forma que implique até mesmo metodologias ativas, que as coloquem para pensar sobre questões que nós colocamos.
Vamos descobrir, vamos pensar palavras que começam com determinados sons, vamos pensar palavras que rimam, vamos pensar numa palavra comprida, numa palavra curta, em palavras que têm determinados sons. O que que você descobriu que essa palavra tem sons que se repetem? Isso tudo é levar a criança a fazer constatações. Não é um ensino mecânico, não é um ensino automatizado. Nós colocamos o princípio das metodologias ativas para ensinar as crianças a interagirem com a língua. Elas tendem a se tornar boas ou ótimas analistas da língua e fazer comentários muito pertinentes a respeito dessa estrutura sonora, do mundo das letras, desse mundo dos sons. O que isso significa? Significa que elas passam a dominar de uma maneira mais eficaz e mais rápida os procedimentos fundamentais para garantir uma boa compreensão. Espero que vocês tenham apreciado as considerações de hoje. Mandem seus comentários, inscrevam-se no canal e nos encontraremos no próximo